Salve, salve nação concurseira, tudo bem? Professor Gerson Aguiar na área. Sejam todos bem-vindos ao canal Cristalizando. Para quem não me conhece, sou o professor Gerson Aguiar e estamos nesse trabalho de preparação de professores para concurso público há mais de 20 anos. Vamos iniciar nossa aula, mas gostaria de lembrar, primeiro agradecer, né, aos mais de 200 inscritos e pedir a quem não se inscreveu ainda, inscreva-se, compartilhe, comente, divulgue o nosso material para que a gente possa estar colaborando com vocês na tua aprovação para o concurso público. Trouxemos hoje um simulado geral contendo legislação e fundamentos educacionais. Sem mais delongas, que o Todo-Poderoso nos acompanhe, vamos trabalhar. Primeira questão é de LDB. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. 1. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 7 anos de idade no ensino fundamental? E aí, verdadeiro ou falso? Deixa eu chamar aqui a tua atenção. Quando se fala de obrigatoriedade relacionada à educação, tu tem que lembrar que eu tenho a educação básica obrigatória, como o próprio nome está dizendo, ela é obrigatória, contemplando os alunos de 4 a 17 anos, pegando a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. E eu tenho o ensino fundamental, que também é obrigatório, tá? A matrícula do menino no ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade é obrigatória. O que torna a questão errada é justamente esse 7 aí, que tu vai trocar por um 6. 2. Os currículos da educação infantil do ensino fundamental incluirão obrigatoriamente conteúdos que tratem dos direitos da criança e do adolescente, tendo como matrizes a Lei 8069 de 90. Que lei é essa? O ECA. Primeiro, é, há realmente essa obrigatoriedade de conteúdos que tratem dos direitos da criança e do adolescente? Sim, é verdade. E vai utilizar o ECA como matriz? Sim, é verdade. Então a questão está correta? Não, porque ele fala de currículos da educação infantil. E não é da educação infantil, é apenas do ensino fundamental. 3. Os currículos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileira. A história e cultura dos povos afro-brasileiro e indígena tem um caráter de obrigatoriedade em instituições públicas e privadas, de nível fundamental e médio, e será trabalhada especialmente em a educação artística, literatura e história brasileira. Está correto. 4. O ensino fundamental, como eu disse para vocês, obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito nas escolas públicas, iniciando aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. Isso eu estou falando aos meus alunos todo o tempo. Princípios, finalidades, objetivos, diretrizes, vai ser cobrado. Tem que cristalizar isso aí, tá? Qual é o objetivo do ensino fundamental? A formação básica do cidadão. Certíssimo. 5. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais? Sim. Períodos semestrais, ciclos, alternância regular de período de estudos? Sim. Grupos não seriados com base na idade, na competência ou em outros critérios? Sim. Ou por forma diversa, eu quero que tu cristalize essa expressão, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de ensino-aprendizagem assim recomendar, corretíssimo. Eu sempre gosto de falar aos meus alunos regulares presenciais, tá? Como eu posso organizar a educação básica? Palavra-chave, formas diversas. Claro que é interessante você lembrar séries anuais, essa coisa toda, mas forma diversa já vai te dar um norte de como eu posso organizar a educação básica, tá bom? Então, dito isso, a afirmativa que contém a sequência correta seria a letra D. Tudo bem? Vamos para a segunda. Uma teoria pedagógica é um conjunto de saberes sobre as questões principais da pedagogia. Para que educar? O que significa ensinar e aprender? Como fazê-los? Uma teoria pedagógica crítica se caracteriza pela problematização dos pressupostos filosóficos e sociopolíticos do fazer pedagógico. Isso é Aranha, tá? Na Moderna 96.
Nessa perspectiva, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, analisando as características das teorias pedagógicas. Teorias pedagógicas, em linhas gerais, são quem? As tendências pedagógicas, tá? Que procuraram, de uma forma ou de outra, imprimir maior intencionalidade na prática educativa. Bom, quando se fala de tendências pedagógicas, é importante chamar a tua atenção de duas coisas. Primeiro, nenhuma tendência deixou de existir. Todas as tendências coexistem, certo? Já vi alguns colegas dizer assim, a tendência fulano e tal substituiu. Não. Há uma predominância em períodos específicos da história de uma para com a outra, mas todas coexistem e coexistiram simultaneamente. O que eu posso falar da tendência tradicional? O professor é o centro, o aluno é passivo e receptivo, e os conteúdos são verdades prontas e acabadas. O que eu posso falar do tecnicista? Professor e aluno são meros espectadores do processo, os manuais é que são o centro do processo e trabalha com a ciência da tecnologia. O que eu posso falar da crítico-reprodutiva? Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é que os críticos não defendem que a escola deva fazer isso. O que é que eles dizem? Ó, a escola está inserida em um contexto e, por estar inserida em um contexto, ela acaba reproduzindo, sem querer, as desigualdades sociais. O que que eu posso falar da escola nova, que eu posso associar à tendência renovada? O aluno é o centro, trabalha os aspectos psicológicos, sobre os pedagógicos e sociais, e o professor é um facilitador da aprendizagem. E o que eu posso falar das teorias construtivistas? Aí é Jean Piaget, é o próprio indivíduo que constrói o seu conhecimento, tá bom? Um tradicional, dois tecnicista, três reprodutivista, quatro renovada e cinco construtivista. Vamos lá? Um, as suas características evidenciam uma preocupação muito grande com a natureza, ó, psicológica da criança. Já está me dando norte. As noções gerais não seriam transmitidas pelo professor. O professor deixou de ser centro, pois a abstração deve resultar da experiência do próprio aluno, não construir do próprio aluno, para tu não confundir com a outra, tá? É típica representante da pedagogia liberal. Aí é outra coisa que eu tenho que saber em relação às tendências. Eu tenho pedagogia liberal, formada pela tendência tradicional, tendência renovada e tendência tecnicista. E pedagogia progressista, formada pela tendência libertadora, tendência libertária e a tendência crítico-social dos conteúdos. Claro que nesse caso aqui não tem como errar, pelo amor de Deus, é a tendência renovada. 2. As suas características representam um esforço na busca de caminhos que deem conta do processo de aprendizagem. Supera o inatismo e o empirismo, ou seja, o conhecimento não é inato e nem transmitido, ele é construído. Ficou fácil, né? Palavra-chave construída aí. 3. As suas características evidenciam a posição empirista, que dá ênfase à assimilação por parte do aluno do conhecimento que lhe é externo e deve ser adquirido por meio de transmissão. A transmissão, cuidado, é tradicional e tecnicista, como também a crítico social dos conteúdos, trabalha com transmissão de conhecimentos. Eu tenho que ter mais informações, sem a exigência de maiores elaborações pessoais. Ficou fácil, né? Não tem como errar, aí é tradicional. As suas características evidenciam que o conteúdo a ser transmitido, tá vendo? Se baseia em informações objetivas. Aí a primeira palavra, objetiva, que proporcione mais tarde adequada adaptação do indivíduo de quem? Ao trabalho, ó. Segunda palavra, é nítida preocupação com a apropriação do saber científico. Terceira palavra, e é tecnicista, não tem para onde correr. No caso, sobrou agora a socioconstrutivista, né? As suas características evidenciam que a escola não é uma ilha separada de um contexto social. A escola acaba reproduzindo. Ao contrário, o sistema social marca os indivíduos, submetendo-os à educação de maneira inevitável e irreversível. A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo é a gabarito letra terceira, né? A letra A. 4, 5, 1, 2 e 3. Beleza? Vamos para 3.
Transversalidade e interdisciplinaridade. Deixa eu chamar a tua atenção aqui. Aqui é relação de disciplinas. Na relação de disciplinas, eu tenho que lembrar de quem? Da disciplinaridade, que é a organização do conhecimento em disciplinas, a multidisciplinaridade, conjunto de disciplinas que não se relacionam, a pluridisciplinaridade, conjunto de disciplinas que apresentam um certo grau de relação, a interdisciplinaridade, disciplinas que interagem e cooperam respeitando-se o limite entre elas, a transdisciplinaridade, conjunto de disciplinas que interagem e cooperam, não respeitando seu limite entre elas. Aí eu tenho relação de disciplinas. Aí é do ponto de vista epistemológico do conhecimento. E como eu falei para vocês no estudo de relação de disciplinas, quem não viu o nosso vídeo, vai lá no card, está lá, você vai encontrar relação de disciplinas, tu vai encontrar a transversalidade, que embora não seja relação de disciplinas, sempre é cobrada quando se fala de relação de disciplinas. Por quê? Porque existe uma semelhança muito grande entre transversalidade e transdisciplinaridade. Primeiro ponto. Segundo ponto, tanto a interdisciplinaridade como a transdisciplinaridade e a transversalidade, ambas procuram combater a fragmentação do conhecimento. E por essa razão acabam sendo trazidas dentro desse contexto quando se fala de relação de disciplinas. Mas relação de disciplinas, meus amores, tem que terminar obrigatoriamente com a expressão linearidade, do ponto de vista epistemológico do conhecimento. Já a transversalidade, os temas transversais, termina em idade. Dito isso, vamos lá. A transversalidade e interdisciplinaridade se fundamentam na crítica de uma concepção de conhecimento que toma a realidade como um conjunto de dados estáveis, justamente combatendo a fragmentação, sujeitos a um ato de conhecer isento e distanciado, completamente contrários. Buscam essa aproximação. Ambas apontam a complexidade do real e a necessidade de se considerar a teia de relações entre os diferentes e contraditórios aspectos. Os objetivos evitam a fragmentação do conhecimento. Mas ambas diferem uma da outra. Eu encontro esse texto aonde? Dentro dos parâmetros curriculares nacionais. Com base na leitura desse fragmento e nos conhecimentos sobre interdisciplinaridade e transversalidade, pode-se afirmar que a interdisciplinaridade, aí tome cuidado, questões como essa, você tem que pegar a última palavra e trazê-la para as alternativas, senão você se confunde, tá bom? É mais ou menos assim, ó. A interdisciplinaridade faz uma relação entre as disciplinas, enquanto a transversalidade as compartimentaliza. B. A interdisciplinaridade refere-se a uma abordagem epistemológica dos conhecimentos, enquanto a transversalidade diz respeito principalmente à dimensão didática. C. A interdisciplinaridade não questiona a visão compartimentada disciplinar da realidade da escola, enquanto a transversalidade põe em xeque essa visão. D. A interdisciplinaridade e a transversalidade se relacionam na prática pedagógica, posto que ambas tomam a concepção disciplinar como crença epistemológica. Letra E. A interdisciplinaridade se refere principalmente à dimensão didática pedagógica, enquanto a transversalidade diz respeito a uma abordagem epistemológica do currículo. Percebeu? Eles pegam a última expressão e trazem para a alternativa. Então, o aluno que não ficar atento a isso acaba se perdendo. Bom, quem viu o meu vídeo da relação de disciplinas, nossa aula, sabe responder isso aqui sem medo de errar. Então, se você ainda não viu a relação de disciplinas, vá lá no CART, eu tenho a relação de disciplina bem básica, bem didática, para facilitar a tua vida. E é claro que o gabarito só pode ser a letra B, porque a interdisciplinaridade diz respeito ao ponto de vista epistemológico do conhecimento. Já a transversalidade, ela diz respeito ao ponto de vista didático-pedagógico. Tá bom? Gabarito letra B. 4. Relacione as assertivas com as características da avaliação, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira.
Bom, a gente não fez ainda o estudo de avaliação, mas vamos fazer um estudo de avaliação, mas já falamos de avaliação, né? Avaliação é um processo contínuo, cumulativo e, segundo os PCNs, reflexivo, que acontece durante todo o processo de ensino-aprendizagem. E quando a gente para um pouquinho para medir, quantificar, pesar, separar, a gente utiliza os instrumentos avaliativos. Prova, teste, questionário, verificação, entrevista, não é avaliação, são instrumentos do processo avaliativo. Lembrar que eu tenho três tipos de avaliação: diagnóstica realizada no início de todo o processo, formativa realizada durante todo o processo e a somativa realizada ao final do processo. Pegue essas expressões: início, durante e fim. Dito isso, vamos lá. Na um eu tenho a somativa, na 2 eu tenho a diagnóstica e na 3 eu tenho a formativa. Vamos lá. Tem o propósito de desenvolver informações sobre algum problema de deficiência de um programa, de um componente, de um processo e mesmo do sistema escolar. Quem que vai atrás de informações? Beleza, né? A diagnóstica. 2. Tem o propósito de mostrar um cumprimento ou não de propósito da unidade ou programa, como também qualificar ou certificar o nível, qualificar ou certificar. Quem é que dá nota? Ao término de um período, parte do curso, curso completo. Claro, né? A somativa. Tem um propósito de ministrar informações, a diagnóstica me dá informações, eu vou ministrar essas informações que produzam um melhoramento constante do setor ou programa que está o enfoque da avaliação. Almeja conseguir informações, o feedback, ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Aí não tem como errar. Pegue as palavras-chave, gente. Diagnóstica, início, formativa, durante e somativa ao final. Gabarito, letra B, né? 2, 1 e 3. Ok? 5. A capacidade da criança de sobreviver à tentativa sistemática das instituições educacionais de controlar suas respostas e incluí-las em um molde determinado é constantemente desafiadora. Lembre, até um tempo atrás achava-se que a criança não trazia nada, era uma tábula rasa e caberia à escola construir a vida dessa criança. Hoje a gente sabe que esse paradigma não faz sentido. A criança traz sim um conjunto de informações e cabe ao sistema aproveitar isso que a criança traz, juntando o erudito com o popular, para que aconteça o processo significativo para a criança. Para superar essa barreira, transformando as práticas educativas, Zilma considera como elemento mais importante para promover as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento. Trazer o que a criança traz, aproveitar o que a criança traz e mesclar isso com conhecimento. Qual seria o mecanismo mais importante? Letra A, a interdisciplinaridade. Letra B, a interação social. Letra C, a incorporação do lúdico nas atividades escolares. A letra D, o jogo educativo. Ou a letra E, a resolução de problemas como estratégias motivacionais. E aí, qual a coisa mais importante para que eu traga aquilo que a criança, que eu aproveite aquilo que a criança traz e transforme isso em processo de ensino-aprendizagem? Claro, né, gente? Não tem para onde falar, para onde correr, é interação social. Bom? 6. Priscila Monteiro afirma que atualmente pesquisas preocupadas com a aprendizagem da matemática pelas crianças pré-escolares, têm revelado as seguintes questões sobre o processo de aprendizagem de meninos e meninas. Pessoal que vai fazer concurso de Teresina, ciclo um, muito cuidado com as questões de educação infantil, que eu fui mais cobrado. Muito cuidado, tá bom? Lembrem, a criança ela traz um conjunto de situações e essas situações têm que ser trabalhadas, tá? Ele quer o quê? Sobre o estudo de meninos e meninas. Um, crianças prescindem de conhecimento de classificação e seriação como condições obrigatórias para o trabalho posterior com números. 2. Crianças aprendem sozinhas, não havendo interferência do meio social e cultural em que vive. Não há interferência? 3. É absolutamente necessário que a criança domine a escrita dos primeiros números para realizar um trabalho que amplie seus conhecimentos.
Quatro, as crianças da educação infantil não têm condições de resolver problemas simples de adição, subtração, multiplicação e divisão, sem que antes domine as formas convencionais dessas operações. Está correto afirmar apenas as afirmativas. A gente está muito na cara, né? Vamos gabaritar, letra A, tá? Letra B, as crianças aprendem sozinhas? Letra C, é absolutamente necessário que domine? Não. As crianças de educação infantil não têm condição? Tem. Tá? De novo, a criança traz um conjunto de situações, um conjunto de conhecimento, um conjunto de saberes que devem ser aproveitados na escola. Tá bom? 7. Questão da leitura. Vamos ter um vídeo específico falando de alfabetização e letramento. Será o nosso próximo compromisso. Se a leitura pode ser considerada como um processo constante de elaboração e verificação de previsões que levem à construção de uma interpretação, este processo, embora seja interno, deve ser ensinado e aprendido, e este é o papel por excelência da escola, via as ações do professor. Por mais que seja uma questão interna, tem que ser trabalhado situações externas para que isso venha a aflorar no processo da criança. Assim sendo, para a Isabel, o problema do ensino da leitura. Por que então que há esse problema na questão da leitura? Esse problema situa-se basicamente no nível do método utilizado pelo professor. O problema reside essencialmente em garantir que o sujeito que está construindo o processo de aprender a ler compreenda o que lê, pois a compreensão é um requisito essencial para ler eficazmente. C. Deve-se estar centrado na realização de um conjunto de atividades, tendo em vista determinados resultados que, através de dados de avaliação, se poderá constatar se os alunos aprenderam ou não. É fazer aquela leitura dirigida, acompanhada, né? D. Estar centrado na escolha de bons materiais de leitura e na garantia de condições básicas para um ensino eficiente. Ou letra E. Estar centrado na competência do professor para motivar o aluno. Bom, onde é que reside o problema da questão da leitura? Claro, gente, reside na letra B. Reside essencialmente em garantir que o sujeito que está construindo o processo de aprender a ler compreenda o processo de aprender a ler, compreenda o que lê, pois a compreensão é um requisito essencial para ler eficazmente, tá? Se eu leio e entendo o que leio, é claro que eu vou adquirir esse gosto de leitura, tá? A gente lê para quê? Para duas coisas, basicamente. A gente lê para a, a fruição, né? Para o prazer, para o entretenimento, ou para a estudo barra buscar informações, buscar dados. É basicamente para isso. Beleza? 8. Em geral, o trabalho rotineiro com a linguagem requer uma sequência. Vamos lá. Leitura em voz alta pelos alunos de um determinado texto. Cada um deles lê um fragmento, enquanto os outros acompanham em seu próprio livro. Se o leitor cometer algum erro, esse costuma ser corrigido diretamente pelo professor ou, a pedido deste, por outro aluno. Depois da leitura, elaboram-se diversas perguntas relacionadas ao contexto, ao conteúdo do texto, formulado pelo professor. A seguir, se preenche uma ficha de trabalho mais ou menos relacionada ao texto lido, o que pode abranger aspectos da sintaxe morfológica, da ortografia, vocabulário e, eventualmente, a compreensão da leitura. Bom, esse método é um método que eu, com 50 anos, já passei. E vou te dizer, é horrível. Forma-se um semicírculo, o professor está na cabeça desse semicírculo e começa a leitura. Não existe leitura, gente. Existe codificação e decodificação de signos que são jogados ao léu, onde o meu objetivo é basicamente terminar a minha parte e ir embora. É um terror. E isso não desenvolve, não desenvolve leitura, coisa nenhuma. Desenvolve o quê? É um trauma quando se fala em leitura, porque o aluno, ele, de alguma forma, ele é julgado por todos os colegas, pelo professor, se ele comete um erro ou não. E esses traumas acabam sendo trazidos para a nossa vida adulta. Por que que nós temos dificuldade, às vezes, em fazer uma leitura em público? Porque nós sofremos esse trauma.
E a Isabel faz justamente isso. Para ultrapassar essa forma usual de trabalho com a linguagem na escola, Isabel defende o quê? Eu não sei o que que Isabel defende. Pega a prática. A leitura precisa estar orientada por objetivos, ou seja, o fato de sabermos porque sabemos alguma coisa é o que nos permite atribuir sentido ao que fazemos. Ora, a partir do momento que eu sei por que que eu estou fazendo aquilo, faz mais sentido eu fazer. B. Para que uma criança ou qualquer outro sujeito possa se envolver numa atividade de leitura, é necessário que se sinta capaz de ler, de compreender o texto que tem em mão. Lógico, gente. A partir do momento que eu sei por que que eu tenho aquilo ali, por que que eu estou fazendo, aquilo acaba fluindo mais naturalmente. 3. A maior parte dos alunos alfabetizados consegue posteriormente resolver com significado as tarefas de leitura, mesmo quando não consegue compreender o que estão lendo. 4. As atividades de leitura, para serem motivadoras em si mesma, é necessário que o conteúdo do texto esteja ligado aos interesses da pessoa que tem que ler. Interessante. 5. A organização do trabalho não se apresente como uma rotina repetitiva, mas, pelo contrário, vai incorporando outras dinâmicas e outras formas de participação dos alunos, de forma a se adequar às alterações decorrentes do próprio movimento de aprendizagem dos alunos. Quando eu faço um trabalho de leitura, de, de, de- de mobilização para que haja o processo da leitura, aquisição da leitura, o menino consiga ter um interesse pela leitura, eu tenho que compreender que são estágios que vão sendo desenvolvidos. Então, se são estágios, eu não posso ter a mesma metodologia nas várias etapas de formação desse leitor, tá? Ele coloca. Estão corretas apenas as afirmativas. Bom, aí ficou claro, né? Apenas uma está errada. Qual que está errada, professor? A três. Porque, na verdade, quando eu digo que o alfabetizado consegue resolver, mesmo sem compreender, isso é falso. Leitura alfabetização e letramento são duas situações diferentes. E nós vamos ver isso no nosso próximo vídeo, quando vamos trabalhar essa questão da alfabetização e do letramento, tá bom? Então, o gabarito aí é a letra A. E o 9. Segundo o ECA, no seu artigo 15, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais, garantido na Constituição e nas leis. No termo da lei, o direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos, que na verdade é 16, né? E via estar em logadores públicos e espaços comunitários, ressalvadas as edições ilegais, opinar e expressar-se, buscar refúgio, auxílio e orientação. Correto? 2. Ter uma crença e participar do culto religioso, acompanhado de seus pais ou responsáveis, quando, quando menor de 12 anos, e participar da vida política a partir dos 18 anos. Não existe essa lei. Ele tem direito a ter uma crença e participar dos cultos, mas essa idade não existe. C. Ter acesso aos bens culturais, caber na censura aos seus responsáveis, gente. A censura de produção de filmes, produções, ela é feita por órgãos responsáveis e não pelos pais. D. Participar da vida familiar e comunitária, sim. Desde que em ambiente livre de presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes, seria interessante, mas a lei fala de participar da vida familiar e comunitária, tá? Participar nos estabelecimentos públicos de ensino, da definição dos critérios avaliativos, sim, praticado pelas escolas e recorrer ao conselho da escola, sim, e aos órgãos superiores quando se sentir prejudicado. Gente, observe que o cara que ele quis brincar contigo. Recorrer aos órgãos superiores. Mas que órgãos são esses? Ao TJ, ao Supremo Tribunal Federal? Não. Aos órgãos superiores escolares. Tá bom? Então a gabarita aí é a letra A. Vencer a si próprio é a maior das vitórias. Gostaria de novo, agradecer aos inscritos. Quem não é inscrito ainda, venha me ajudar, compartilhe, divulgue, comente. Professor, o senhor não responde os comentários. Esse período está meio complicado, mas eu vou ter um tempo para dar uma ou duas respostas aos comentários. Tá bom, queridos? Espero que tenha contribuído com vocês. E vamos trabalhar no próximo conteúdo alfabetização e letramento. Espero que tenham gostado. Fique todo com Deus. Abraço.